3, a partir do verso 1, fala assim: Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Agora vamos ler o versículo 14 e o versículo 15. Diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terem feito, o fazeis filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Amém? Ó Deus, colocamos diante de Ti nossas vidas mais uma vez, que o Senhor possa aceitar nossos louvores, nossas orações até aqui, e que o Senhor ainda fale conosco através da Tua palavra. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa cravá-la nos nossos corações nessa noite, e que possamos aprender mais sobre como viver no Teu reino, como sermos um servo do Senhor verdadeiramente. Ó Deus, que o Teu reino possa avançar nessa noite. Pedimos assim, fale conosco, em nome de Jesus, amém. Amém. O que a gente vai falar um pouco hoje é sobre chamado. A gente vai falar um pouco sobre chamado. Um chamado específico, tá? Mas, na verdade, assim, cada um tem o seu chamado específico. Mas tem um chamado geral do Senhor para nós. Um chamado geral. Algo que todos os servos do Senhor têm que fazer em comum. E a gente vai ver alguns exemplos para a gente poder entender, mais ou menos. Cara, o Senhor tem um chamado para cada um, fazer uma função. Paulo fala um pouco sobre isso, né? No corpo, a mão faz um trabalho, o pé faz outro. Então, no corpo de Deus, corpo de Cristo, cada um tem uma função. Mas, de forma geral, a gente tem um objetivo. A gente vai entender aqui. Então, no começo nos versículos primeiros que a gente leu, Jesus está falando o seguinte: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras. Então, qual era ali o chamado, a função dos escribas e fariseus? Eles tinham funções importantes naquela época. Que era o quê? Levar a palavra de Deus para o povo. Levar a lei. Então eles se assentam na cadeira de quem? Moisés. O que isso representa? Que eles tinham a função de falar para o povo a vontade de Deus. Isso era o mais importante. Eles estavam ali para isso. E Jesus destaca: Observai e praticai tudo que vos disserem, mas não procedais em conformidade com o que eles fazem. Então por que Jesus está destacando isso? Porque eles pregavam uma coisa e viviam outra. Então isso daqui é o contexto-chave da mensagem de hoje. O chamado geral que o Senhor tem para cada um de nós é viver a vontade dele. Viver. Então, o chamado dos escribas e fariseus, em especial, é um chamado muito comum com pastores, líderes hoje. É o que eles representavam naquela época, líderes. Então você olha para os líderes hoje. Qual a função dos líderes? Pregar a palavra de Deus, certo? É a função deles, cara. Mas o que estava errado na vida dos escribas e fariseus? Que eles não viviam o que eles pregavam. E se você não vive o que você prega, você não está em conformidade com o reino de Deus. Quando Jesus vem, ele veio deixar uma coisa muito clara, que já acontecia, mas que ninguém sabia. Que era o quê? O reino de Deus já era chegado. Entendeu? O reino de Deus já estava entre eles. Só que eles tinham que viver o reino. Então a salvação que o Senhor tem para nós é hoje. Isso é uma coisa que os fariseus não entendiam. A salvação ela é hoje. Jesus veio deixar claro isso. Você foi salvo? A gente é salvo mediante a graça de Deus, mediante a Jesus Cristo. Ele nos justifica. Então não é nada que a gente faça. Mas você foi salvo? Então é hoje. A salvação ela é hoje. A salvação não é quando você morrer e ressuscitar. Depois que você morrer, aí sim que vai ter a salvação. Porque você vai ressuscitar e vai para o céu. Aí você foi salvo. Não.
Salvação é hoje. Então nós temos que andar em conformidade com a salvação hoje. Esse é o principal chamado. A gente vai ver mais 2 exemplos aqui na Bíblia, que a gente vai abrir um pouco mais, e para a gente poder entender melhor esse chamado geral para todo mundo, que é o quê? Andar em conformidade com o reino de Deus. Esse é o chamado de todos. Não importa qual seja a sua função dentro de uma igreja, de uma comunidade, sua função dentro do reino de Deus específico, um chamado seu. Qual é o chamado principal para a sua vida? Viver em conformidade com o reino. Andar em conformidade com a vontade de Deus. Então o Senhor nos chama para quê? É para ser salvo? Não, para ser salvo não é. Se Ele já nos chamou, é que a gente tem que tomar posse dessa salvação. Mas Ele nos chama para andar em conformidade com a vontade dEle. Esse é o projeto do Senhor. Para a gente analisar tudo melhor na Bíblia, a gente tem que analisar qual é a vontade de Deus de forma geral. Qual que é o plano do Senhor para a humanidade? Para Adão. Adão, viva e me obedeça. Vá, frutifica, multiplique-se sobre a terra, domine a terra, mas me obedeça. Esse era o principal. Andar em obediência com a palavra de Deus. Adão peca, né? Então ele saiu do projeto. Ele já saiu. E o que o Senhor quer, de forma geral, é que nós andemos na vontade do Senhor. Amém? E aqui, ó, que interessante, a partir do verso 14, ele dá um exemplo. Ele cita 2 exemplos aqui, em 2 versículos que a gente vai falar um pouco. O verso 14 fala o seguinte: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. O que ele está falando? Devorais as casas das viúvas. Tradução exata disso eu não saberia falar para vocês o que significa exatamente. Mas de forma geral é o que? É o que o Senhor fala no começo aqui. Eles não estavam levando a palavra da forma correta, eles não estavam agindo da forma correta. O que esse versículo fala? Que eles estavam devorando a casa das viúvas sob pretexto de prolongadas orações. Em outras versões fala o seguinte, que eles faziam esse mal para as viúvas e para compensar, é isso que o texto está tentando falar, para compensar, não, peraí, eu estou fazendo mal para as viúvas, não estou dando assistência que elas merecem, né? Paulo fala muito sobre atender as viúvas, Tiago. Então, os escribas e fariseus, não estou dando para as viúvas o que eu deveria fazer, mas minhas orações são longas, mas minhas orações lá no muro, né, na igreja, no templo, são longas, são bonitas, as pessoas me veem orando. Então, Jesus fala isso de uma forma clara e é interessante analisar, porque é uma coisa que pra gente é comum, um modo compensatório que a gente lidar com as coisas do Senhor. Ó, eu pequei um pouco aqui, mas peraí, eu também tô servindo bastante a Deus aqui, entende? E como que a gente tem que lidar com o pecado? Pecado é pecado, pecado, você errou e ponto, né? Se arrepende. Buscar não pecar, buscar viver o reino de Deus. Eles não estavam preocupados em viver a vontade de Deus. Eles não estavam preocupados com isso. Eles estavam preocupados em talvez achar que o seu chamado pessoal sobressaía a vontade de Deus. Então a vontade deles era o exterior. O importante para eles era o exterior. A gente vê agora na Inglaterra, estão fazendo reuniões da igreja anglicana, da igreja Hillsong, como a igreja católica também já fez há pouco tempo atrás. Para quê? Para começar a aceitar os homossexuais na igreja. Aceitar como? O que é aceitar? Não quer dizer que a gente proíbe eles, mas aceitar, dar cargos e funções. Tem igrejas que já fazem isso, para homossexuais dentro da igreja. Então o que isso me mostra? Eu não vou discutir sobre isso com vocês, mas o que me mostra? Que eles estão querendo negociar a Bíblia. Negociar. Olha, a minha vontade é essa. O mundo está caminhando para isso, então vamos negociar, vamos reunir. Eu estou fazendo reuniões lá entre igrejas. Nada que a igreja católica já não tenha feito, com declarações do Papa, enfim. E as igrejas hoje, muitas vezes a gente se vê nessas situações, negociando a palavra de Deus. É o que os fariseus hipócritas, né? Os fariseus, como a gente se remete a eles de uma forma distante,
mas a gente tem muito deles, de querer negociar as coisas do Senhor. As coisas do Senhor não são negociáveis, o Senhor te chama para viver o projeto dele. Você não quer viver o que ele te manda, então você não vive o projeto dele. Você não vive. Então você não negocia. Eu faço mal aqui, mas o meu bem maior é aqui. Não existe essa negociação. O Senhor quer servos obedientes e que reconheçam que o Senhor tem o melhor. Reconheçam a vontade dele. O verso 15 fala o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazerem um prosélito, e depois de o tereis feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Então isso daqui é outra coisa que eles se preocupavam, que muitas pessoas se preocupam hoje, e a gente já se preocupou muito nessa vida com isso, e você perde a essência. Viver o reino de Deus, viver isso, a gente nunca pode perder. Então o que os escribas e fariseus estavam fazendo? Indo atrás de pessoas para tornar os prosélitos. O que são prosélitos? São judeus convertidos. São gentios, aliás, né? Que se tornam judeus, circuncisos, começam a seguir as leis. É o chamado judeu prosélito. Então eles queriam fazer judeus prosélitos. Aí você fala, isso é ruim. Pô, tá levando a mensagem de Deus para outras nações. Eles levavam. Então aqui, ó, Torá. Estuda a Torá. Ah, eu quero ser judeu. Tá, circuncido. Só que eles estavam preocupados em levar, sendo que eles não viviam. Por isso que Jesus fala o seguinte: você o torna ele 2 vezes filho do inferno, mais do que vocês. Por quê? Porque vocês já não vivem o reino de Deus. Vocês vão apresentar o quê? Você quer pregar o quê? Jesus está falando. Tá entendendo? O que você quer pregar? Você quer falar do quê se você não vive? Por isso que Jesus fala aqui no começo, ó, eles se aceitam na cadeira de Moisés. Ouçam o que eles têm a dizer, mas não façam. Por quê? A função deles era levar a lei. Enquanto eles estão falando da lei, da palavra de Deus, amém. Agora, enquanto a ser um exemplo, testemunho, esquece, zero. Eles não são. Então eles estavam preocupados em levar. A gente se vê nessa situação. Aliás, muitas pessoas se vê nessa situação hoje. Muitas igrejas, comunidades, em levar sem viver. A preocupação primordial é você viver. O Senhor te chama para quê? Ele não te chama e fala, larga tudo que você tem e vai pregar o nome do Senhor. Larga tudo e me segue. Para ele falar para os discípulos e pregar, de duas uma, ou ele já tinha derramado o Espírito Santo sobre os discípulos, ou foi no final do ministério, que ele falou para ir pregar para as outras nações, já viveram 3 anos e meio com Cristo, aprenderam, tiveram experiência, se converteram, né? Alguns domingos atrás a gente falou um pouco sobre Pedro e Judas. Pedro não estava nem convertido ainda na tentação quando Jesus estava sendo levado para o Calvário. Você vê ali Pedro nem convertido direito. Ele não estava convertido. E ele viveu 3 anos e meio com Cristo. Vivendo tudo com Cristo. Então Jesus chama a gente para viver. Viva o reino. Por que ele chama para viver? Cláudio, é errado então eu falar do nome de Jesus agora? Não. Não é errado. Só que não vai funcionar. Da sua maneira não vai funcionar. Qual a melhor maneira? Você viver. Se você vive, você fala. Você não fica preocupado em falar. Você está vivendo o reino? Então você vai falar. Larga tudo e me segue. Quem que é aquele ali? O que segue Jesus. Ele abandonou. Jovem rico, vende tudo que você tem, dá aos pobres. Ele não falou, vive com um pouquinho. Vende tudo, larga tudo que você tem e me segue. A sua vida, quando ela é aos pés do Senhor Jesus, quando ela faz a vontade de Deus, você naturalmente prega isso. Você naturalmente prega. Mas por que eles não faziam isso? Era o medo da repreensão. Medo de ser repreendidos, né? Então eles queriam fazer orações longas para as pessoas verem. E a gente vê igrejas hoje grandes que querem chamar a atenção. Eles não estão preocupados em seguir o Senhor. Ninguém está preocupado em seguir o Senhor hoje. Estão preocupados em chamar a atenção, em falar do Senhor. O que eles vão gostar? É uma igreja gigante, um painel top, é um louvor assim, assado. Isso vai atrair? Vai. Estão preocupados com a palavra? Não. Aí que é o erro. O erro não é em piercing, tatuagem, o erro não é em ter uma igreja pintada de preto, o erro não é o telão, pedir dinheiro. Isso não é o erro. Isso é consequência da primeira atitude errada, que é decidir não levar a vontade de Deus. Eu decido que eu não quero pesquisar o que Deus quer pra mim.
Eu quero saber se o que eu quero está de acordo com ele. Vocês estão entendendo? Eu quero saber se o que a minha vontade, o que vai atrair... Então isso aqui está errado? Ah, tem onde que fala que está errado? Não está, então vamos fazer. Mas a pergunta não é essa. O que Deus quer? O reino já está aqui. Eu fui salvo? Você fala que você é um salvo? Você fala que você não é salvo? Você fala que vocês são salvos? Então você tem que viver o reino. A salvação é hoje. O reino do céu, arrependeu-se porque o reino do céu é chegou. Você foi salvo, está vivendo o reino. Você foi salvo hoje. É hoje que você está vivendo o reino. Aqui na terra. O reino do céu está aqui, está acontecendo agora. Você é um salvo? Você fala que você é salvo? Então você tem que viver o reino hoje. Você não está vivendo o reino? Então me perdoe, você não é salvo. Salvação é caracterizada por isso. O que o Senhor fala no primeiro dos 10 mandamentos? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da perdição. Ele já te tirou. Você não vai sair quando você morrer e for para o céu. Você já não vive mais. Você tem que entender isso. É uma vida. É sua vida, hoje. Então, Senhor, eu só citei esses 2 exemplos para a gente poder se familiarizar com o contexto de que nada é compensatório para o Senhor. Você não obedece mais do que peca, por isso que Deus te aceita. Não. Não existe compensação de pecados, né? Errar mais e acertar mais. Existe você querer ter o interesse de fazer a vontade do Senhor. Da mesma forma que você não pode pregar alguma coisa que você não vive. Você vai longe, traz uma pessoa... Aí você chama aquela pessoa para a sua igreja, mas a sua igreja não prega a palavra, a sua igreja não está em conformidade, a sua vida não está. O que aquela pessoa vai ver em você? Então é isso que o Senhor está preocupado, em pessoas que vivam. Se as igrejas estivessem preocupadas hoje em fazer as pessoas viverem Jesus, eu concordo que assim, 80% das pessoas não estariam nas igrejas. Porém, os 20% que ia ser 20% de qualidade, vivendo o reino. Talvez como os puritanos eram. Como a gente tem estudado um pouco, a gente sabe que eles tinham um desejo de viver para Cristo. Tinham um desejo de sair pregando, oh, Jesus te ama, vem para minha igreja. Não é isso que o Senhor quer. Eu quero que você viva. Não precisa falar de mim, não fala de mim. Vive isso aqui, ó. Tá vivendo? É natural. É o que o Senhor sempre falou pro povo. Se você obedecer minhas leis, mandamentos, estatutos, as outras nações vão ver como vocês têm um Deus poderoso. Só que vocês precisam andar em conformidade com a lei celestial. Não é assim, ó, vai pregar. Josué pega um povo, pega um pouquinho, vai pregar ali, vai pregar em Babilônia. Não, vive o reino. As outras nações vão ver. O Senhor é convosco. Só que como o Senhor vai ser convosco se você não vive o reino? Então esse é o primordial, o principal, o chamado geral. Para toda igreja, para todas as pessoas, os indivíduos, o chamado geral é viver o reino. Vamos ver 2 exemplos para entender melhor o que é isso. Aceitar. O que é essa aceitação de viver o reino, de aceitar o chamado que Deus tem para a sua vida. Tá? Vamos abrir em 1 Samuel 15. Vamos ler a partir do verso 13. 1 Samuel 15, a partir do verso 13. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor. Executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? E disse Saul: De Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou o melhor das ovelhas e das vacas para os oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então, o que eu vou usar de exemplo para a gente entender essa questão que Jesus falou ali em Mateus 23, naqueles 2 versículos, no capítulo inteiro. Mas nos 2 versículos eu vou usar 2 exemplos aqui, Saul e Davi. Por que Davi é chamado, então, o homem segundo o coração de Deus? É porque ele pecava menos? Não. É porque ele acertava mais? Também não. A gente vai ver 2 exemplos aqui por que Davi era um homem segundo o coração de Deus e Saul não. Contextualizando esse capítulo aqui, vocês conhecem, mas é quando o Senhor fala, vai lá para Amaleque, destrói tudo, mata todo mundo, não traz nada deles. E volta. Eu vou dar vitória. Saul vai, destrói tudo, mas não destrói o quê? As ovelhas e vacas. Então, olha as palavras de Saul, muito parecido com os fariseus. O povo perdoou o melhor das ovelhas e das vacas, para os oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, foi destruído tudo. Então o que Saul fala?
Não, peraí, Senhor. Eu sei que você mandou isso, mas eu guardei ovelha e vaca para oferecer pro Senhor. Você tá vendo como eu sou bom? Eu fiz isso para ti. E outra, o resto já foi. Eu cumpri foi 90% que o Senhor mandou. O resto eu destruí tudo, tá? Fica tranquilo. Ovelha e vaca eu deixei, mas para quê? Não foi para mim, foi pro Senhor. Então você vê como que Saul reagiu à vontade de Deus. O Senhor manda destruir tudo. Saul faz como se fosse ali um fariseu, né? O modo compensatório. Senhor, eu destruí tudo, só deixei isso para te oferecer. Então, nesse capítulo a gente vai ver mais pra frente. Na verdade é antes, né? Que o Senhor fala o seguinte, no capítulo 15. Eu tirei o meu espírito de Saul. Por que ele faz isso? Não foi porque Saul pecou. Não foi porque Saul estudava menos a Bíblia. Foi porque Saul não obedeceu e ele não quis cumprir a vontade de Deus. O que isso significa? Como ele reage, como você reage quando Deus te repreende? Deus repreendeu Saul, viu que ele pecou, falou: Saul, que é esse banido de ovelhas aí e vacas? Ah, Senhor, é para te oferecer. Então o pecado para Saul não era não fazer o que Deus queria. Para Saul, viver o reino era dar o melhor dele, era fazer o que ele achava melhor. Por que isso entra no nosso contexto aqui? Porque Saul quis fazer da vontade dele o melhor pro Senhor. E é o que as pessoas fazem hoje. O que vai ser melhor aqui para Deus? Vai ser melhor eu colocar um telão, fazer um show? Será que o Senhor vai gostar? Ah, o Senhor vai gostar, o Senhor vai adorar. Tá todo mundo cantando, todo mundo louvando. Mas Saul, como as pessoas hoje, não estavam preocupados em saber o que Deus queria ou o que Deus achava do seu pecado. Ele não queria saber se Deus gostou ou não dele ter deixado a ovelha e vaca. Ele falou: eu deixei para oferecer para o Senhor. Eu sei que o Senhor gosta disso. É o que eu acho melhor. Por isso que o Senhor tira o espírito dele da vida de Saul. Não é porque Saul pecava mais, porque Saul não sabia tanto a lei. É porque ele não quis obedecer, não quis viver o reino, o chamado de Deus. É viver o reino e viver a vontade de Deus. O Senhor deu uma ordem clara para ele. Mas ele fez o que ele achava melhor. Como que ele reagiu ao pecado? Eu tenho uma desculpa. É o modo compensatório dos fariseus. Eu tenho uma desculpa. Senhor, eu pequei, tá, mas foi por uma boa causa. Você pecou. Ó, hipócritas, fariseus, vocês pecaram. Ó o que vocês estão fazendo com a viúva. Não, mas espera aí. Minha oração, você já viu minha oração lá na igreja? Ela é longa, todo mundo aplaude. Já viu o tamanho do meu titi, né? Então a gente compensa. Eu vivo na minha vida pecando, mas sábado e domingo eu estou na igreja, dando o meu melhor, louvando ao Senhor, chorando aos pés do Senhor. Mas a minha vida não está de conformidade com a palavra do Senhor. O Senhor não chamou a gente para isso. O Senhor não chamou. É preferível para o Senhor que você nem vá na igreja. Se vai, faça conforme o Senhor tem mandado. Faça conforme a vontade dele. Agora vamos entender um pouco na questão da vida de Davi. 2 Samuel 12. Ó, vamos ler a partir do verso 1, tá? 2 Samuel 12 a partir do verso 1. E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este tomar das suas ovelhas e das vacas para guisar para outro viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem, pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadriplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Agora vamos ler o verso 13. Verso 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Amém? Então o contexto vocês sabem também, né? Davi pega a mulher de Urias
mata Urias, faz tudo para matar Urias, pega a mulher, engravida a mulher dele, peca contra o Senhor. É um pecado pior ou melhor do que o de Saul? É um pecado igual, tudo é pecado. Mas se a gente fosse julgar como homens, acho que esse é um pecado pior. Saul ainda tinha boa intenção. Davi não, Davi teve más intenções desde o começo. Davi deixou-se levar pelo seu coração perverso, enganoso, pelos seus desejos, ele não lutou contra a carne. Porém, quando o Senhor repreende ele, o que Davi fala? Ah, Senhor, mas é porque ela era muito bonita? Ah, mas é porque Urias morreu sem querer? Eu pequei contra o Senhor. E a partir daí, a reação de Davi contra esse delito dele é essa. Senhor, eu pequei. Davi, seu reino vai ser cheio de sangue, você não vai construir o templo, seu filho vai morrer, pequei contra o Senhor. A partir daí ele só suplicou ao Senhor para ter misericórdia, o Senhor não tem misericórdia, o filho adoece, o filho falece, mas ele aceita. Por que Davi aceitou a correção do Senhor, a repreensão do Senhor? Porque Davi estava preocupado com o reino, estava preocupado com a vontade dele, ele não estava preocupado em se justificar. Ele estava preocupado com o reino, que a vontade do Senhor é que eu viva. Senhor, eu não vivi agora, eu fiz errado, então me perdoa, pequei. O que vai cair sobre mim? Você analisa diversos salmos de Davi, ele com essa mentalidade, ele com essa atitude. Eu sou miserável, eu sou pecador, eu preciso de ti, eu preciso da tua lei, eu preciso da tua verdade, da tua vontade no meu coração, sela no meu coração as tuas palavras. Eu sou pecador. Então a atitude sua em relação ao Senhor vai demonstrar se você vive num reino. Que atitude? A atitude de você dar importância para o que o Senhor tem para a sua vida e não porque você quer. Eu acho que as pessoas esquecem hoje uma coisa muito importante para finalizar. As pessoas esquecem que a gente vai ser julgado pela palavra de Deus, né? Por que elas fazem essas convenções de vamos aceitar ou não vamos aceitar? O que você acha? Ah, 80% votou que sim, 20% não. Ah, vamos fazer uma igreja assim. Ah, vamos aceitar a jovem assim. Por que elas fazem? Porque elas não se deram conta ainda que a gente vai ser julgado pela palavra do Senhor. A palavra do Senhor vai ser o texto da lei, né? Jesus vai voltar, quando for julgar ele vai abrir a Bíblia, vai ler a Bíblia para você, a Bíblia inteira para você, vai falar, olha, você não vai para o céu, ou você vai para o céu por causa disso, disso, disso. Seus caminhos foram esses. Nós seremos julgados pela palavra do Senhor. Ah, Senhor, mas eu pequei, mas foi por causa disso. Eu pequei porque... Não importa. Não tem porquê. A minha palavra é o que vai julgar vocês. A palavra do Senhor Jesus. Então isso é o mais importante. Isso que Davi levava em consideração, diferentemente de Saul. De que a repreensão do Senhor para Davi era para a vida. É como Paulo fala lá em 2 Coríntios capítulo 7. A repreensão do Senhor, a tristeza que ele gera em você, a luta, o cabresto ali que ele coloca em você é para a vida. Já do mundo é para a morte. Então Davi tinha isso muito claro. Já Saul não. Ele usou do quê? Do modo compensatório, do modo que os fariseus usariam futuramente e que muitos usam hoje. Não, eu pequei, mas não é bem assim, sabe? A gente não está preocupado com o que o Senhor quer para nós. É isso que o Senhor quer falar para a gente hoje. Deus tem um chamado para nós, um chamado pessoal, um chamado na nossa vida. Mas qual é o chamado principal? Por que Ele escolheu um povo? Por que Ele escolheu Abraão? Por que Ele escolheu depois o povo de Israel? Por que Ele escolheu Paulo, a igreja, os discípulos? Eram para viver o reino. Principal mensagem de Jesus, pregar sobre o reino. O reino do céu é chegado. Arrependam-se que o reino do céu é chegado. O reino está aqui. Salvação é hoje. Você foi salvo hoje, encontrou Jesus, aceitou Jesus. Você crê? Salvação é hoje. Está salvo. Mas você está vivendo o reino? Está vivendo a vontade de Deus? Você está preocupado em saber o que Deus quer? Como é que você vai reagir com o seu pecado a partir de hoje? Você vai dar desculpa? Você vai tentar introduzir o seu pecado, a sua vontade na obra do Senhor? Ou você vai procurar saber o que Deus quer? O que o Senhor acha disso? Eu posso fazer isso mediante a Bíblia? Não tentar introduzir os seus desejos, a sua vontade, seja para ser confortável para você ser aceito por seus amigos ou para sua igreja encher. Qualquer coisa dessas não é desculpa. O Senhor fala, no mundo tereis aflições, eles vão odiar vocês por quê? Porque eu fui odiado primeiro.
Então eu sou parâmetro para vocês hoje. Por isso que Jesus pregava o reino. Por que Jesus veio como homem? Para deixar claro uma coisa. O reino que é vivido... Se você viver o reino de Deus aqui na terra, você vai padecer isso, isso, isso e isso. Mas se você padecer isso, 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 por Cristo, você vai ressuscitar como Ele ressuscitou. Paulo fala, Jesus é a primícia dos que dormem. Ele foi o primeiro. Nós seremos os próximos. Nós somos a colheita, a segunda colheita, que vamos subir com Ele. Mas para a gente subir com Ele, a gente tem que ser igual a primícia. Ele veio dar o exemplo. Vocês vão padecer, vocês vão... Mas o que o Senhor requer é obediência. Ai dos hipócritas e fariseus, que usam da desculpa deles para achar que estão vivendo o reino. Que vão pregar a palavra do Senhor, sendo que eles nem vivem. E aí tá indo todo mundo pro inferno. Ai deles, porque eles não estão preocupados em saber o que Deus quer para a vida deles. O chamado do Senhor para nossas vidas é para viver o projeto dele, viver o reino dele, viver o que ele já estabeleceu. Já tá pronto. Não é viver o que você acha que tem que viver, suas vontades, seu desejo. O Senhor não fala assim, eu quero uma árvore cheia de galhos. Ele fala, eu quero uma árvore com galhos que dê frutos. Então o que adianta eu querer pregar para a minha igreja e fazer com que ela encha de galhos, sendo que 1 ou 2 dá fruto? Ou talvez nenhum. Então o Senhor quer que a gente pregue a palavra do Senhor para fazer as pessoas darem frutos. E qual o principal fator para você dar fruto? Abandonar a sua vida. Se você não abandona a sua vida, você não vai viver a vida do Senhor. Se você não abandona seus pecados, você não vai viver o reino de Deus. Pra você dar fruto, você tem que largar tudo. Vende tudo que você tem e dá aos pobres. Larga tudo, esquece tudo. Seu passado acabou, não é mais isso, agora é outra coisa. É assim que você... E é essa pregação que tem que dar fruto. E é uma pregação que não é feita, porque é uma pregação que não atrai pessoas. Esse é o principal ponto. São pastores que arrancam a lã das ovelhas e deixam elas por aí, peladinha. O Senhor chama pessoas para dar fruto. Amém?